Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido Deus, amado Pai Celeste, mais uma vez estamos reunidos para ouvir a Tua Santa Palavra, as Tuas promessas, as Tuas profecias que Tu deixaste para nós, através do Teu servo João, no livro de Apocalipse. Nós Te pedimos, Senhor, que envia sobre nós o Teu Santo Espírito para abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para nos dar o entendimento necessário para poder compreender esses mistérios que rondam o livro do Apocalipse, que muitas vezes, tirado do seu contexto, acaba trazendo desespero. Mas, Senhor, ensina-nos que este santo livro nos ensina o Teu Santo Evangelho, que traz paz, traz conforto e consolo para nós, os Teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos. Amém. Podem sentar. Então, hoje ficou para a gente ver o capítulo 12 em diante. Eu pretendo chegar até o 14, terminar o capítulo 14 hoje. Tá? Então, Apocalipse 12, quem tiver aí em sua Bíblia pode abrir. Apocalipse 12. Ali nós temos como um subtítulo A Mulher e o Dragão. Talvez esse subtítulo esteja um pouco equivocado, porque o centro aqui não é a mulher, não é o dragão, e sim o filho da mulher. Assim como eu também já deixei aqui na nossa projeção, o centro desse capítulo é o filho. Mas vamos lá, vamos ver o capítulo 12 de Apocalipse, o que ele nos traz. Vamos ler o versículo 1 e 2, e aí a gente vai comentando entre cada lida de cada versículo. Apocalipse 12, versículos 1 a 2, diz assim: Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Tá? Então aparece a mulher grávida com dores de parto, quase para dar à luz. Tá? Então essa mulher, aqui nós temos uma representação dela, ela representa a igreja no mundo. Tá? A teologia católica vai dizer que essa mulher é Maria, tá? Porque ela está grávida e esse filho que nasce é Jesus. Tá? Mas isso tirando do contexto geral do livro. Aqui a mulher ela está sob a lua. Depois nós vamos ver mais o que significa isso. Mas essa mulher representa a totalidade da igreja. Lembra que Jesus chama a igreja de a noiva? Então, nesse contexto é que a gente entende que essa mulher não é Maria, a mãe de Jesus, e sim a igreja cristã no mundo. E essas estrelas que ela tem aqui, que nós vemos ao redor da cabeça, ela também representa aqueles 12, a totalidade do Antigo Testamento, as 12 tribos, e os 12 apóstolos que representam a totalidade dos seguidores de Jesus. Tá? Então, essa mulher é a igreja, a noiva de Cristo. Apesar de que também depois ela dá à luz ao Filho, que é também o próprio Jesus. Mas nós temos que lembrar que nós estamos vendo aquilo que João estava vendo. Tudo aquilo tinha um símbolo. Tá? Então, a totalidade dos santos de todas as épocas, tá? Não só os do Antigo Testamento e aqueles que estavam vivos naquela época de João. Todos. Tá? E ela está com dores de parto. Vamos seguir para o versículo 13 em diante. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Aqui nós temos uma representação também da mulher sobre a lua e o dragão. Reparem que ele tem 7 cabeças. O número 7, ele representa a perfeição de Deus.
ele também tem 7 diademas. Só que esse dragão, ele não é nenhuma figura de Deus, não é um anjo. Esse dragão é o próprio Satanás. Ele tenta se fazer parecido com Deus. Por isso ele faz, a palavra é usurpar daquilo que representa Deus. Então por isso que ele se apresenta com 7 cabeças, 7 diademas, para representar que ele é perfeito, mas ele não é. Tá? Então ele tenta tomar o lugar de Deus, ele tenta ser parecido com Deus, mas não consegue. Depois, quando a gente chegar no 666, nós vamos entender um pouquinho melhor. Tá? Versículo 4. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Tá? Sobre essa questão da cauda, o dragão, a cauda do dragão arrastou as estrelas, Lutero, quando ele escreveu sobre o livro de Apocalipse, ele interpretou esse arrastar, seria um destruir as estrelas, como as doutrinas falsas que entram na igreja. O Lutero ele disse que a doutrina do Papa daquela época era a cauda desse dragão, porque ela destruiu o verdadeiro ensino dentro da igreja. E aí esse dragão ele para diante da mulher, ele está esperando o filho nascer. Domingo a gente viu o texto de Gênesis 3,15, onde Deus deixa a promessa de que o descendente da mulher pisará a cabeça da serpente e a serpente, ferirá o calcanhar desse descendente da mulher. Tá? É uma profecia para Jesus. Daqui a pouco, mais uma vez, nós vamos ver o Satanás aparecendo aqui, sendo mencionado como a grande serpente. Tá? Então, ele está esperando a vinda do Messias, para tentar destruir esse Messias. Tá? Então, por isso que ele se para diante da mulher, esperando o filho dela nascer. Esse ferirá o calcanhar, isso dá para entender assim, que ele virá com traição, né? Poderia ser a crucificação, a própria crucificação. Sim, isso ferirá Sim. a cabeça, mas te ferirá o calcanhar, isso é porque ele é traiçoeiro, o calcanhar. Sim, sim. A serpente ela rasteja, né? Exatamente. Sim, dá para interpretar assim também. Há uma imagem, agora eu não tenho ela aqui, que é feita sobre esse Gênesis 3,15, onde está Jesus na cruz e os pés de Jesus eles foram crucificados assim, lado a lado, um prego entre o calcanhar, e ali também está uma serpente sendo pregada junta. Então ela está ferindo o calcanhar de Jesus no prego da cruz, mas ao mesmo tempo ela está sendo morta, ela está sendo derrotada na cruz. Né? Então dá sim também para interpretar nesse sentido da traição. Sim. Eu nunca havia pensado nesse sentido, né? Porque a traição, Deus utilizou da traição ali de Judas para isso, né? Mas sim. Versículo 5, deixa eu só ver. Ela deu à luz um filho homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Tá? Então nasce o filho homem, Jesus, verdadeiro homem, ele governará todas as nações. E esse filho foi arrebatado para junto de Deus. Né? Aqui já pula para a ascensão de Jesus. Esse filho, quando ele estava na terra, Satanás fez de tudo para derrotá-lo. Jesus foi tentado, os 40 dias, nós vimos aí no domingo. Quando Jesus estava sendo crucificado, ele também foi tentado, porque Satanás sabia que a morte de Jesus na cruz significava derrota para ele. Satanás não ficou feliz com Jesus na cruz, muito pelo contrário, ele sabia que a morte de Jesus na cruz representava para ele derrota. Então ele tenta Jesus, se você é o Filho de Deus, desce daí, salva a ti mesmo e salva a nós, né? É o que diziam os malfeitores ao redor de Jesus. Tá? Então a tentação era que Jesus descesse
se livrasse da cruz, né? Mas ao contrário, Jesus estava se entregando. Tá? Então, quando Jesus sobe aos céus, agora Satanás não tem mais como ir contra ele. E aí ele vai contra a mulher, a igreja. Agora Satanás ele tenta atacar a igreja de todo tipo. Versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. A mulher, assim como a igreja, ela é protegida por Deus. Então, Deus protege essa mulher, que simboliza a igreja, para que ela não seja também atacada pelo diabo, né? Esse número que aparece durante 1260 dias é um número simbólico, não é um número literal, né? João ele poderia estar escrevendo sobre o tempo em que o imperador daquela época do Império Romano perseguiu os cristãos. Então, cada imperador ele governou o império por um certo período de tempo. Tá? Então, naquela época, havia um imperador que tinha governado por 1260 dias. Né? Dá para fazer a conta ali, quantos anos dá isso, né? Mas talvez uns... Não chega a dar 4 anos, né? Mas é um número simbólico, não é um número literal. E aí o versículo 7 diz: então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Esse Miguel aqui não necessariamente é o anjo Miguel. O Miguel ele é utilizado como uma figura de Jesus. Quem que venceu o dragão? Foi Jesus, não foi um anjo, né? Então, João ele faz o uso desse Miguel aqui para mostrar a batalha que acontece, a batalha espiritual que Jesus travou com o diabo na cruz, né? Ela feriu o calcanhar de Jesus, mas Jesus feriu a cabeça, matou a serpente, né, o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Não apenas o diabo foi expulso do céu. Vários anjos foram expulsos porque se rebelaram com ele. Mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão. Aqui volta a aparecer, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Então aqui, esse dragão, ele é apontado, ele é o diabo, é o Satanás, né? A antiga serpente, remetendo lá a Gênesis, né? Gênesis 3, a tentação. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte do céu clamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o mesmo que os acusa de dia e de noite. Então o diabo também é chamado de acusador. Lembram quando a gente estudou o livro de Jó? O que significa Satã? Ele é o advogado de acusação. Ele, no juízo, chega diante de Deus e nos acusa. Ele é o nosso acusador, é o Satã. É isso que significa a palavra Satã. Ele faz isso com Jó. Jó, ele é temente a ti, Deus, porque você o abençoa. Então ele está acusando Jó de ser amoroso, de ser fiel a Deus, porque recebia bênçãos. Então, aqui remetendo a Jó, o diabo é o nosso acusador. Mas João, na primeira carta a João, no capítulo 1, ele diz que se nós pecarmos, temos um advogado junto a Deus. Então o Satanás é o nosso advogado de acusação, mas Jesus é o nosso advogado de defesa. Versículo 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que nele habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Tá? Então, aqui há uma proclamação de alegria no céu, pois aqueles que já estão no céu, eles estão salvos, e eles estão lá
por causa do sangue do Cordeiro. Eles foram comprados com esse sangue, né? Paulo usa essa imagem quando escreve as suas cartas. Versículos 13 em diante. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho do homem. Então, o diabo na terra, ele persegue a igreja cristã. Ele tenta destruir a igreja. Versículo 14. Mas foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia. Lembra aquela águia dos ais que a gente viu no último estudo? A igreja recebeu essa proteção que era essas asas, né? Para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Então, essas asas representam a proteção de Deus sobre a sua igreja. E remete ao deserto, quando o povo de Israel peregrinou no deserto. Deus estava com eles o tempo todo, protegendo. De noite enviava luz e de dia uma nuvem para dar sombra, enviava o maná, enviava as codornizes. Então, Deus, assim como Deus cuidou daquele povo no deserto, Ele cuida da sua igreja hoje. Ele protege dos ataques do diabo. Versículo 15. Então a serpente lançou da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Esse versículo também nos dá subsídio para dizer que a mulher não era Maria, mãe de Jesus, e sim a igreja. Quem são os descendentes da mulher? Quem são os filhos da igreja, senão os membros, aqueles que são fiéis a Cristo? Como diz aqui, os que têm o testemunho de Jesus. Tá? Então, o dragão ele se põe de pé sobre a areia do mar. Agora ele se põe contra a igreja. Jesus já está no céu, ele subiu aos céus depois da ressurreição. Jesus, como todo-poderoso, ele não sucumbe aos ataques do diabo, mas a igreja ainda está à mercê. Tá? Então, no capítulo 13, agora começam a aparecer monstros. Nós vamos ver quem são esses monstros. Versículos 1 a 4 diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, parecido com a imagem do dragão, né? E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então essa primeira besta que aparece aqui, ela representa as forças físicas anticristãs, os governos deste mundo. Nomes de blasfêmia significa, naquele contexto, o imperador ele exigia que o povo o chamasse de Deus, de Todo-Poderoso, de Divino. E isso é considerado blasfêmia, quando você requer para si algo que não é seu, mas de outro. No caso, o imperador ele pedia para ele louvores que não eram devidos a eles, né? Esses são os nomes de blasfêmia. Tá? Então esse primeiro monstro, ele representa as forças anticristãs, governos, ideologias, tudo aquilo que vai contra a igreja. Né? Lembram que ela submerge do mar, a igreja está na areia. Ela submerge do mar e vai contra a igreja. Então ela vem de fora para atacar a igreja. Versículo 2: A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e a boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono, a grande autoridade. Então aqui o dragão, o Satanás, dá poder a essas autoridades de perseguir a igreja. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta.
Aqui agora diz que a terra seguiu a besta. Aqueles que seguem os poderes deste mundo recebem, depois nós vamos ver, esse sinal da besta. Aqueles que seguem recebem um sinal, porque eles pertencem aos poderes deste mundo, né? Depois a gente explica um pouquinho melhor. Versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Então, perguntas retóricas, né? Quem que é semelhante? Quem pode lutar contra ela? Tá? Então, os poderes deste mundo que tentam destruir a igreja são poderosos. Tá? Eles têm poder de conseguir atacar a igreja, mas não de destruí-la completamente. Foi-lhe dada, versículo 5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses. Isso aí dá 3 anos e 5 meses, é mais uma vez um número simbólico. Tá? A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Tá? Então, a igreja ela é difamada pelos de fora, por aqueles que seguem a besta, né? E simbolicamente falando, aqueles que não fazem parte da igreja. Tá? 7. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Então, até certo ponto, os poderes deste mundo vencem a igreja. Quando eles conseguem oprimir, quando eles conseguem calar a voz da igreja, os poderes deste mundo venceram a igreja. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Então, quem não tem o nome no livro da vida é o adorador da besta, do dragão, do Satanás, né? Esse livro vai voltar a aparecer mais para frente. Mas aqui nós já temos também subsídio para falar sobre a predestinação. Desde antes da criação do mundo, Deus já tinha escolhido aqueles que seriam salvos. Tá? Então, quem tem o nome no livro da vida não cairá diante da besta, sairá vencedor. Oi? Para ter o nome lá precisa ter fé. Precisa... Quem tem o nome faz tudo de acordo com a vontade de Deus. Mas aí tem que levar em consideração que o pecado ainda existe em você, que você precisa perdão constantemente. Né? Ter o nome no livro da vida não significa que você é um santo, que você não peca enquanto está aqui nesse mundo. Nós somos 100% santos em Cristo, mas 100% pecadores ainda. Né? Então, essa escolha de Deus é graça. Ele escolheu aqueles que estão nesse livro por pura graça, não porque ele sabia que fariam alguma coisa excepcional que daria o direito de ter o nome no livro da vida. Foi por pura graça. Então, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Diz o versículo 9. Então, aqui a besta, essa primeira besta que aparece, então ela refere-se às forças físicas anticristãs, governos aqui deste mundo. Versículo 10, se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Tá? Então esse versículo diz, se vocês têm ouvido para ouvir, ouça. Se vocês tiverem que sofrer, vocês vão sofrer. Tá? Mas a perseverança, a fidelidade dos santos, ela é demonstrada principalmente durante a perseguição, durante a adversidade. Tá? E aí do versículo 11 em diante, vamos ler o 11 ao 13, diz assim: vi outra besta emergir da terra. A primeira emergiu do mar, essa agora emerge da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Aqui,
ainda vale aquilo que Jesus fala sobre o lobo em pele de cordeiro. Essa besta que emerge da terra, agora ela vem de dentro da igreja. Ela não vem de fora para atacar a igreja, ela nasce dentro da igreja. São as forças, as ideias anticristãs que surgem dentro da igreja. É o lobo em pele de cordeiro, aqui no caso o dragão disfarçado de cordeiro. Essa besta, ela não parece ser tão assustadora quanto aquela primeira. Assim são as ideologias que surgem de equívocos dentro da palavra de Deus. Elas parecem palavra de Deus, mas não são. Textos fora do contexto, ideias que vão contra o ensino bíblico, mas que são tirados do seu contexto. Tá? Então, muitas vezes, há mensagens que a gente escuta por aí, na internet, hoje em dia, é o que mais tem, mas essas mensagens, muitas vezes, elas são nocivas para a nossa fé. Porque é melhor nem ler. É preciso ter cuidado com de onde eu tiro essa mensagem, tá? Porque o que tem muito por aí é mensagens de autoajuda. Eu preciso ser melhor do que o outro. É uns absurdos que a gente vê. Assim, um exemplo que eu vou dar, tem uma pouco pregadora, entre aspas, né? Que ela pega uns exemplos, eu nunca vi ela segurando uma Bíblia na pregação, ela pega uns exemplos assim, ela pega 2 celulares ali, um iPhone XR, que é um mais ruinzinho, e o iPhone 11, né? Aí ela coloca assim na frente da pessoa e pergunta, qual deles você prefere? O XR ou o iPhone 11? Aí a pessoa escolhe o 11, né? Ah, você escolheu o 11 porque ele é melhor, porque ele é mais moderno, ele é mais bonito. Mas para você ser o X11, você precisa passar pelo XR. E aí disso ela tira assim um sermão, né, que ela nem sequer usa a Bíblia, não menciona texto bíblico em momento algum, isso dentro de uma igreja. Então isso parece bonito, parece que ela está falando assim, né, algo que vai mudar a vida da pessoa, mas na verdade ela está nada mais nada menos sendo coach, está inflando o ego daquelas pessoas, que elas precisam ser melhores que aquelas outras, né? No fundo, o que ela está dizendo? Você quer ser como aqueles ali, o XR, ou você quer ser como aqueles que são como o iPhone 11? É mais ou menos isso. Então, esse tipo de mensagem, ela é nociva para a nossa fé, porque ela nos leva a querer ser melhor do que os outros, quando na verdade Jesus diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então, essa segunda besta, ela vem disfarçada de ovelhinha, de cordeiro, mas na verdade a voz é de dragão, né? Ela vem para atacar, ela vem para destruir. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta, versículo 12 em diante, na sua presença, e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Tá? Então essas ideologias que surgem dentro das igrejas nos afastam de Deus e nos levam à adoração de outras coisas, de outras pessoas, de outros objetos. Versículo 13. Ela também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. E aqui João usa da imagem dos profetas de Baal, que também tentaram fazer descer fogo do céu, assim como Elias, quando orou e fez descer fogo do céu sobre o sacrifício. Tá? Então, Lutero ele dizia assim, se algum ensino, mesmo que faça chover milagres todos os dias, não condiz com a palavra de Deus, ele deve ser rejeitado. Tá? Então, a gente vê por aí milagres acontecendo, né? Nesses contextos onde tudo menos a Bíblia é ensinado. Há sinais, mas será que esses sinais vêm de Deus? Magia também acontece, só que ele não vem de Deus, vem da besta, né? Vem do próprio diabo. Então, o versículo 14 diz, seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta.
dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. Essas bestas também nos remetem a Daniel, no capítulo 7, onde ele teve uma visão de 4 bestas. Lá, aquelas 4 bestas representavam os poderes deste mundo. Tá? Então aqui também essas bestas representam os poderes deste mundo, que fazem com que as pessoas adorem outras coisas, que não a Deus, né? Fazem sinais, são falsos sinais, mas que enganam muita gente. Versículo 16 em diante. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa. E aqui aparece a marca da besta. Diz certa marca, não diz qual é a marca. Mas lembram que antes apareceu lá o anjo dando uma marca para os filhos de Deus? Essa marca remete à marca que os escravos recebiam dos seus donos. Então, quem é escravo do pecado tem a marca do pecado. Quem é servo de Deus tem a marca de Deus, pertencente a Deus. E aí o versículo 17 diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Depois aparece o 666. Tá? Ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca. Qual marca que é, nós não sabemos. O texto não deixou claro. Alguns disseram certa vez que o código de barras que vem nos produtos era a marca da besta, porque todos os produtos tinham aquele código. Isso é um erro. Porque aquele código ele serve para você fazer a leitura e saber qual é o produto, qual é o preço. Quando vocês vão no mercado, eles passam esse código, então todo produto tem que ter. Outros já diziam que era um chip que seria implantado nas pessoas. Também é um erro, né? Porque a Bíblia não diz que marca que é. Mas nós poderíamos dizer que a marca é a descrença, é a blasfêmia, é o adorar a besta. Não literalmente adorar ao diabo, mas adorar qualquer outra coisa menos a Deus. Tá? Então quem adora a Deus tem uma marca, a fé. Quem não adora tem outra marca, a descrença. Tá? Aí nós poderíamos dar exemplos, claro, onde os cristãos são perseguidos. Quem é cristão não pode vender, não pode comprar. Na Segunda Guerra, os judeus, eles recebiam uma marca no seu estabelecimento. Ninguém comprava dos judeus. Alguns disseram que essa marca era a marca dos filhos de Deus. Somente os judeus, né? Não se comprava nada dos judeus. Quem tinha aquela marca não vendia, não comprava. Somente judeu podia comprar deles. E os judeus eram obrigados a andar com uma braçadeira amarela com a estrela de Davi, para que todos vissem, ali está um judeu. Não venda para ele, não ajude ele. Se você ajudar, você será morto. Tá? Então alguns também interpretaram como a marca da besta esse tipo de coisa. Um outro exemplo que a gente poderia dar: quem já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo? O mais famoso que tem. Eu não lembro qual é o nome do diretor, mas é um diretor famoso. O ator que interpretou o Cristo, Jim Caviezel, depois que ele interpretou o Cristo, e ele é um cristão declarado, ele interpretou o Cristo naquele filme, ele nunca mais conseguiu um papel de grande importância no cinema. É chamado de um cancelamento histórico, pelo fato dele ter representado o Cristo. A indústria do cinema não queria ter a figura desse ator nos seus filmes, porque todo mundo ia lembrá-lo como o Jesus de A Paixão de Cristo. Tá? Então, a marca é a fé. Quem tem a fé tem a marca de Deus.
quem não tem fé tem a marca da besta, né? E aí o versículo 18 diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. E esse número é 666. Tá, então, só resumindo aqui o capítulo 13. A primeira besta representa os poderes universais anticristãos nas suas forças políticas. Não só políticas, né, ideológicas, todas as forças físicas que lutam contra a igreja. E a segunda besta, ideologias e religiões anticristãs, propagando o ódio contra Cristo e a sua igreja, muitas vezes aliadas a forças políticas. Tá? Então, a primeira besta, ela emerge do mar, ela vem de fora contra a igreja. A segunda, ela nasce dentro da igreja, né? Com teologias erradas e etc. Tá? E aí o 666, o que significa isso? Para explicar esse 666, a gente precisa entender que a Bíblia foi escrita em hebraico e grego. O Antigo Testamento em hebraico, o Novo Testamento em grego. Nessas línguas não existem símbolos. Vamos voltar aqui. Por exemplo, o número 6 que nós temos, não existe símbolos para números. Em hebraico e em grego usa-se letras para números. Então, cada letra do alfabeto é um número. Por exemplo, o nome Ana com 2 N's. O A vale 1, o N vale 50. Então, Ana, somando o valor de cada letra, seria 102, o número dela, da Ana, com 2 N's. Tá? Então, se a gente escrever o nome do imperador Nero, que foi um dos maiores perseguidores dos cristãos, que colocou cristãos lá no Coliseu para serem mortos por leões, se a gente pegar o nome dele em hebraico, nós vamos ter 200, mais 60, mais 100, mais 50, mais 6, mais 200, mais 50, totalizando 666. Tá? Outros nomes também podem totalizar 666. Tá? Mas vamos levar em consideração o contexto, o grego e o hebraico, não o português, nem o inglês ou qualquer outro idioma. Temos que levar em consideração o idioma em que foi escrito esse livro. Tá? Então, os historiadores acreditam que esse 66 representa o nome do Nero. O texto diz, quem tem entendimento calcule, façam vocês os seus cálculos para ver quem que é a besta. Tá? Ele não deixa claro quem é. Tá? Mas naquele contexto, a besta que ia contra os cristãos, o poder político era o imperador. Então, o 666 estava apontando para ele. Hoje nós não podemos apontar para nenhuma figura histórica quem é essa besta. Tá? Alguns chegaram a forçar que Hitler era essa besta, né? Que o 666 dava o nome do Hitler. Mas por que 666? Triplo 6. Porque o 6 chega próximo ao 7, da perfeição. O triplo 7 seria o número que representava Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O 7 que representa a perfeição, o 777. Então, o diabo, para se fazer parecido, porque ele não consegue ser igual a Deus, mas ele se mostra, tenta chegar perto, mas ele não consegue. Então, ele chega no 666, o triplo 6. Ele não é perfeito, ele é falho, ele é o diabo. Só o que ele já diz tudo. Tá? Então, por isso, esse 666. Se era o Nero que João estava se referindo, vocês anotem num caderninho e quando vocês chegarem no céu, vocês perguntem diretamente para ele. Ele vai poder dizer isso com certeza. Tá? Então, esse 666, ele representa essa besta. Qual é? Não sei. Aí eu coloquei a pergunta, quem é a besta do Apocalipse?
Esses nomes, essas figuras que estão aparecendo aqui já foram considerados a besta. Até o Lutero está aqui no meio. Né? Na teologia católica, forçadamente conseguiram colocar até o nome do Lutero no 666. Né? Então, se a gente forçar um pouquinho, todo mundo encaixa. Todo mundo encaixa no 666. Tá? Então aqui eu só trouxe algumas figuras assim que em alguns contextos já foram considerados a besta. Né? Alguns são uns besta mesmo, né? Mas não a besta. Tá? Então, nós não podemos apontar para nenhuma figura histórica essa besta. Tá? E aí o capítulo 14, que eu ainda quero terminar hoje, nós temos tempo, começa as 7 visões. Agora, Jesus aparece novamente aqui, só que agora já representando o final. Agora nós chegamos na parte do juízo final. Tá? As 7 visões do Filho do Homem. Sempre 7, ó. Lembra que esse número sempre aparece. O número da perfeição de Deus. Tá? Então vamos lá, capítulo 14, os versículos 1 a 3. Diz assim: Olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Com ele estavam 144.000, que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, como o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como de arpistas, quando tocam as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do Senhor, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Os 144.000 volta a aparecer aqui. Né? É a soma do 12 vezes 1.000, vezes 12 vezes 1.000 lá que as 12 tribos do Antigo Testamento, os 12 apóstolos do Novo Testamento. Lembrando que Judas foi substituído, então são 12, representando a totalidade dos cristãos. Então aqueles que estão no céu, diz aqui, foram comprados da terra. Comprados através do quê? Através do sangue do Cordeiro. E esse Cordeiro, ele aparece em pé. Esse Cordeiro é Cristo. Lembrando de João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Então Jesus aparece aqui. E o Monte Sião era o monte onde Jerusalém foi construída em cima. Só que aqui, esse Monte Sião representa a nova Jerusalém, que vai aparecer mais para frente, no capítulo 20, o 21. Tá? A nova criação. O Cordeiro está no céu. Lembram que a mulher, eu esqueci de falar, a mulher ela está sob a lua, ela não está na terra, ela está em uma criação de Deus, mas que representa o céu, porque a igreja pertence ao céu e não à terra. Ela foi protegida, ela é protegida enquanto está na terra, mas aqueles que fazem parte dela pertencem ao céu. Tá? E aqui o Cordeiro também, nós temos a imagem aqui, no fundo o Cordeiro ali aparecendo, mas é Jesus, uma imagem de Jesus. Lá nos capítulos iniciais nós vimos Jesus aparecendo como o Cordeiro que está segurando o livro. Então aqui ele aparece mais uma vez. E aqueles 144.000, eles têm o nome do Cordeiro e o nome do seu Pai, o nome de Deus, o sinal de Deus. Então aqueles que têm a fé em Deus fazem parte dos 144.000. Tá? Não é um número literal, mas simbólico. Então, a primeira visão é Jesus em pé no Monte Sião, pronto para a batalha. Aqui Jesus está pronto para começar o juízo final. Versículo 4 em diante diz assim: Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca. Não tem mácula. Tá?
diz que eles não se macularam com mulheres porque são virgens. Aqui não é entendido no sentido literal, que senão poderíamos dizer que só os virgens vão para o céu. Até porque a Bíblia, em momento algum, diz que a relação do homem e da mulher dentro do casamento é impura. Ela é pura dentro do casamento. Tá? É simbólico porque a imagem que a Bíblia usa sobre aqueles que são infiéis, aqueles que desobedecem a Deus, é de prostituição. Eles se prostituem espiritualmente. Tá? Então, esses que foram comprados da terra, eles não se prostituíram. Né? Então, é a imagem que representa esse não se macularam com mulheres. Né? Eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá, porque foram comprados. Né? Não achou mentira na sua boca, não tem mácula. Tá? Enquanto estão aqui na terra, há mentiras, né? Há pecados, mas lá, na eternidade, não será achado mentira, não será achado calúnia, não será achado nada na boca daqueles que amam a Deus, porque lá serão perfeitos, né? Receberão a imagem e semelhança perfeita de Deus. E aí, versículo 6 em diante. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui vão aparecer 3 anjos. Alguns interpretaram esses anjos como sendo Lutero, um tal de Wycliffe e John Hus, grandes teólogos que trouxeram novamente à luz a palavra de Deus. Tá? Mas nós não podemos limitar a interpretação desses anjos, porque todos esses 3 anjos eles vão pregar o Evangelho. Tá? Então nós não podemos interpretar esses anjos como sendo essas figuras históricas, assim como não podemos interpretar a besta como uma figura histórica, tá? Mas como a totalidade dos mensageiros de Deus que zelam pela pureza da palavra. Tá? Então esses 3 anjos representam todos os pastores, padres, diáconos, missionários que pregam a palavra verdadeira, que levam as pessoas a conhecer o verdadeiro Evangelho. Não somente essas três figuras aqui. Tá? Então, o primeiro anjo, ele traz um Evangelho eterno, não é outro Evangelho. Paulo diz aos Gálatas, capítulo 6, se nós, ou até mesmo um anjo, pregar um outro Evangelho, seja anátema. Esse anjo ele não está pregando um outro Evangelho, ele está pregando o Evangelho de Cristo. É chegada a hora, né? Ele diz, é chegada a hora em que Ele vai julgar. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então essa é a proclamação do primeiro anjo. Aí o versículo 8 fala sobre o segundo anjo. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. A grande Babilônia aqui não é a cidade da Babilônia onde o povo de Israel foi levado no cativeiro. Aqui representa a própria Roma, a capital do império. Caiu, foi derrotada. Tá? Não só Roma, como todos os poderes, todas as autoridades do mundo que fazem com que as pessoas bebam do vinho do furor da sua prostituição, diz. É um símbolo para o pecado. Né? Mais para frente vai aparecer os 7 cálices, né, no próximo estudo. Mas aqui o cálice representa o pecado, né? A prostituição fala, não a prostituição sexual, mas a espiritual, aqueles que abandonaram a Deus. Né? Então, aqueles poderes que faziam o povo cair, foi derrotado. Chegou a hora, agora Jesus vai julgar. E aí o terceiro anjo, ele sentencia juízo sobre os adoradores do monstro, da besta. Né? Outro anjo, o terceiro,
dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também este beberá do vinho do furor de Deus. Agora, o cálice da ira de Deus aparece, né? O vinho do furor, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Tá? Então aqui o terceiro anjo pronuncia juízo sobre os descrentes. Tá? O primeiro prega o evangelho, adorem ao Deus, eles chamam ao arrependimento. O segundo sentencia, foi derrotado os poderes que levam as pessoas à perdição. E o terceiro pronuncia o juízo sobre esses poderes. Tá? E aí, no versículo 13, nós temos as bem-aventuranças. Diz assim: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Ali em Hebreus 4, 9 a 19, também se fala sobre a felicidade daqueles que morrem no Senhor, aqueles que morrem em fé. Esses serão felizes, por mais que tenham passado por aflições, perseguição aqui neste mundo, morrem felizes porque morrem no Senhor. Tá? Então são bem-aventurados, felizes. E aí no versículo 15, diz assim: outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem. Vamos olhar o versículo 14 primeiro. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quem é semelhante a um filho de homem? Jesus. Ele é chamado de o Filho do Homem. Ele também é verdadeiro homem, ele tem características de homem. E ele está com uma foice. Lembram da imagem do anjo da morte? Uma capa preta, uma touca, uma foice na mão? É daqui que vem essa imagem. Tá? Mas esse anjo da morte aqui é o próprio Jesus. Ele vai vir fazer a colheita. Lembram quando Jesus usa da imagem do trigo e do joio? Deixa o joio crescer no meio do trigo. Quando for a hora da colheita, o joio e o trigo serão separados. O versículo 5 fala: outro anjo saiu, gritando para aquele que estava sentado, ou seja, para Jesus: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Ou seja, chegou a hora da colheita. Quem produziu o fruto, produziu. Versículo 16: e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Aqui tem uma coisa estranha. Será que se usa foice para colher uva? Não, né? Os cachos da uva são o quê? Os frutos da videira. Quem é a videira? Cristo. Quem são os ramos? Nós. O que acontece com os ramos que não produzem fruto? São cortados com a foice e lançados no fogo. Sai um anjo que tem o poder do fogo e o anjo com a foice. Tá? Apesar de que a uva não é colhida com a foice, essa imagem aqui nos remete a essa fala de Jesus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem unidos, produzirão frutos. Né? Lembra o que ele disse anteriormente: os campos da terra já amadureceram. Quem produziu os frutos da fé, produziu. Tá? Mas esses frutos não são para a salvação, mas sinal da salvação. Tá? Só para a gente não confundir. Tá? Então o Filho do Homem, com a foice afiada, faz a colheita.
outro anjo com a foice também faz a poda, né? Vamos dizer, a poda dos ramos da videira. Então vamos nos colocar em pé, vamos falar com Deus em oração, vamos pedir a bênção. Querido Deus, amado Pai Celeste, Tu nos deste o livro de Apocalipse como um mistério para nós que, por nossa razão, nós não podemos entender. Por isso nós precisamos, Senhor, do Teu Santo Espírito para compreender essas imagens que muitas vezes nos causam estranheza. Faça, Senhor, com que possamos entender, compreender tudo aquilo que Tu tens para a nossa vida, tudo aquilo que Tu tens preparado como frutos da nossa fé, para que nós possamos também sermos encontrados fiéis no dia em que Tu enviar o santo anjo com a foice para fazer a colheita. Sabemos, Senhor, que quem faz a separação do joio do trigo é Cristo, o Teu Filho, nosso Senhor. Por isso, Senhor, nós Te pedimos que, quando houver entre nós joio crescendo, que esse joio possa ser transformado em trigo, possa também produzir os bons frutos da fé, segundo a Tua santa vontade. Senhor, nós sabemos que as nossas obras foram preparadas por Ti desde a eternidade. Por isso, Senhor, usa a nossa vida para os Teus propósitos. Nós confiamos, Senhor, a nossa vida a Ti e a Cristo, o nosso Salvador. Guiado pelo Santo Espírito, nós podemos também confessar a nossa fé neste Cristo, o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Em nome dele, Senhor, nós pedimos e agradecemos. Amém.